E um dos graves problemas, que é uma barreira para nós sermos democráticos, é a democratização dos meios de comunicação. Todo mundo sabe que aqui há um oligopólio praticamente controlado dos meios de comunicação pelo poder econômico da Globo. E estou falando contra a Globo, eu falo em todo lugar, não precisa ser aqui na Record. Não é? Então, não é possível termos uma sociedade mais democrática se meia dúzia controlam o que o povo vai. E o que é impressionante é que nos últimos anos, com o neoliberalismo e com o poder econômico cada vez mais concentrado, a burguesia tem utilizado os meios de comunicação como a sua forma de reprodução ideológica. Porque na época, no século XX, na época do capitalismo industrial, a burguesia usava como forma de reprodução da sua ideologia o sindicato, a igreja e a escola. Hoje em dia eles não dão bola para a escola, está aí uma porcaria, né? Não dão bola para sindicato e não dão bola para as igrejas. Por quê? Porque a burguesia reproduz a sua modo de ver o mundo pela televisão. E eles têm um controle concreto. Então, mas o advento das redes sociais não quebrou esse oligopólio? Quebrou entre qualquer pessoa pode ter aqui o seu site, como o pessoal faz aqui no R7? Quebrou numa camada da população, da juventude. Agora, aquele trabalhador que chega em casa cansado e só assiste a novela e o Jornal Nacional, como é que fica? Então, a grande massa da população, aqueles que fazem a opinião pela televisão, esses continuam influenciados. Lembra-se que no Brasil nós temos ainda 14 milhões de trabalhadores analfabetos. Não é que não tem internet. Analfabeto, não sabe ler e escrever. Não? 67% dos eleitores não têm o segundo grau. Entenderam? Então, a internet atinge a população jovem, que daqui a alguns anos certamente vai ajudar a democratizar. Mas nesse momento, nessa realidade, o que sair na televisão vira verdade. Então, o que as burguesias fizeram? Lá no início, no tempo do Cocho, eles olhavam para nós do MST e diziam assim: isso é uma turma dos pobres da igreja, eles têm direito à terra, e até o dia que tiverem terra, daí eles vão comprar o trator nosso, né? Vão comprar a televisão nossa. Então a burguesia industrial olhava a nós com compaixão. Depois que eles descobriram que nós somos organizados, que votamos na esquerda e que temos ideologia, aí eles disseram: não, esse pessoal aí é perigoso. O padre não manda mais neles. E aí, de 5, 6 anos para cá, eles começaram a fazer uma campanha sistemática contra nós. Eu queria fazer uma pergunta então, exatamente é sobre aquilo que isso, nós chamamos de uma espécie de criminalização da luta social. Não é nada contra o MST. O que a Globo faz é uma criminalização de todos os que fazem a luta social. Brigou, eles criminalizam. Eles chamam, promotor, tem que ver, de onde que vem o dinheiro para esse pessoal, o que eles estão fazendo, quem que tem por trás. Isso é uma forma de jogar a população que está vendo na televisão contra nós. Eu queria te perguntar sobre isso, Estélio. O Movimento Sem Terra, durante muito tempo, foi considerado o maior e mais respeitado movimento social do país. Tinha o apoio da maioria da população nas pesquisas. Hoje não tem mais. Em que momento e por qual motivo se deu essa guinada na opinião pública? Que momento? O que aconteceu? Eu acho que a guinada não foi nossa. Não, da opinião pública. Sim, na opinião pública, quem guinou foi os meios de comunicação. Em que momento? Em 2 momentos. Primeiro, quando o Lula ganhou as eleições. Quando o Lula botou o boné do MST, foi o sinal para as elites. Se esses 2 loucos se juntam, isso aqui não vai dar certo para eles. Foi assim que eles pensaram. Por quê? O governo Lula, assumindo o poder, com todo o carisma e com toda a expectativa que tinha, e com um movimento social organizado, é a fórmula que precisa para mudanças estruturais. Todas as mudanças estruturais vieram assim. Governo popular somado com mobilização popular. Bom, então, o que a burguesia pensou na nossa leitura? Nós temos que quebrar isso. Então, coloca o governo contra a parede, e daí vem a história do mensalão, e da crise fictícia que eles criaram em 2005, que quase eles derrubam o governo Lula, e criminaliza, estigmatiza os movimentos sociais. O MST foi pego
Porque nós éramos ainda os únicos que estávamos lutando, porque o movimento sindical já tinha sido derrotado pelo Fernando Henrique. A última grande greve dos operários foi a greve dos petroleiros em 95. Então, quando o Lula chega ao governo, o movimento sindical já tinha sido derrotado por eles. Mas os movimentos camponeses não. Nós fizemos uma marcha de 97, nós continuamos a mobilização. E no primeiro semestre do governo Lula, nós botamos 250 mil famílias acampadas na beira das estradas, pressionando pela reforma agrária. E isso, então, acendeu a luzinha amarela para eles. E de lá do governo Lula para cá, só pau em nós, só pau. Bem, aí se agravou com a análise, então, mais estrutural, que o poder econômico no Brasil mudou. Né? Agora, quem manda na agricultura brasileira não é mais nem o latifundiário brasileiro. Agora é a Bunge, é a Cargill. A própria UDR foi destruída. A UDR, que vocês já ouviram falar de UDR? Sumiu. Sumiu. Por quê? Porque a UDR era a expressão daquele latifúndio atrasado. Do Ronaldo Caiado. Do Ronaldo Caiado, de tal, que também foi destruído pelo capital estrangeiro. Eles compraram as terras deles. Agora, o maior exemplo, eles compraram as terras deles. O maior exemplo, olha a Unica aqui em São Paulo. A Unica, o que era? União das usinas de açúcar de cana, né? Aqui de São Paulo. Quem é que controlava a Unica? Era o sindicato deles. Era por família até, né? Dos grandes usineiros de São Paulo. Né? E eles eram os interlocutores, inclusive, com o sindicato dos assalariados rurais quando dava greve. Agora, quem é o presidente da Unica? Pedro Parente, da Bunge. É a Bunge que manda na Unic. Então, é a Bunge que vai lá falar com o governo sobre os interesses sucroalcooleiros. Então, o usineiro atrasado lá do Nordeste também foi derrotado. Não? Então não adianta mais nós reivindicar agora, governo, desapropria a fazenda lá dos Junqueira, que eles têm trabalho escravo na cana-de-açúcar no interior de Pernambuco. Não. Agora, se nós entrar numa fazenda de cana aqui em São Paulo, nós vamos de cara com a Cargill, com a Shell, com a Bunge. Olha, o Dantas, outro exemplo bom para vocês pegarem. O Dantas, em 3 anos, comprou 56 fazendas, 600 mil hectares no sul do Pará. Nós apavorados. O Banco Opportunity criando gado. Nunca ouvi dizer que banco ganha dinheiro criando gado. Não? Aí vamos ver o que era. Por trás do Banco Opportunity, o Dantas administra um fundo do Citibank. É aquele capital financeiro sobrando lá nos Estados Unidos, não sabia como se proteger, correu para o Brasil, contratou Dantas como intermediário, compre terra, e está lá 56 fazendas. Então, quando nós ocupamos uma das fazendas, que foi a Santa Bárbara, acho que é o nome da fazenda, saiu primeiro a notícia no New York Times do que no R7 do Heródoto. Agora, não, por quê? Porque atingiu os interesses diretos deles. Então, é essa mudança da correlação de força que houve. Então, qualquer coisinha, olha aí. Olha o caso da Cutrale, que nós debatemos em outro espaço lá na TV Brasil. Nós fomos ingênuos no caso da Cutrale. Nós achávamos que era a fazenda mais fácil, porque a terra da Cutrale é grilada lá em Iaras. É um litígio antigo. A terra está registrada com... Não é terra pública, é registrada da União. No passado, lá na década de 20, 30, a União comprou aquelas fazendas para fazer um projeto de colonização com os japoneses. Não deu certo, mas as terras estão no nome da União. Depois, no governo do Maluf e dos militares, eles grilaram e distribuíram. Inclusive, as empresas do Maluf já grilaram terra lá. Terra da União. Então, um belo dia, nós vimos no Diário Oficial, INCRA pede reintegração de posse de tal fazenda ocupada pela Cutrale. Olha a origem. INCRA pede reintegração de posse de uma área da União grilada por uma fazenda. Entramos, o que aconteceu? Aí que mostraram imagens, depredação. Cutrale é sócia da Coca-Cola. A Coca-Cola é uma das maiores anunciantes da Globo. Vocês imaginem quantos telefonemas demorou? Da Cutrale para a Globo e dizer, ó, nós temos que criminalizar esses baderneiros e tal. Claro que nós cometemos um erro e admitimos publicamente, os companheiros não deveriam ter derrubado as laranjas, deveriam ter só plantado feijão no meio. Mas aí o Serra, com o serviço da polícia aqui, com o helicóptero que ninguém sabe quanto custa, armaram um circo que na Globo até o trator passou a andar 100 por hora.
Tu viu o trator, né, para criar aquela imagem. Eu não podia ir para a rua que os molequinhos diziam, lá vai o comedor de laranja. E nunca tive em Iaras. Então, isso que é estigmatizar. Então, uma área que até hoje é da União, continua o processo.